Bom dia! Mais um dia 128 da leitura do livro de Eclesiastes do Rei Salomão. Estamos no capítulo 7, verso 7. Bom dia, Renata. Bom dia, querida. Bom dia. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto. Bom dia, Mânia. Bom dia. Bom dia. Quem? Não sei quem você é, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom dia, Simone. Bom dia a todo mundo que está entrando. Nossa, tá um calor. Eu comecei hoje às 7 da manhã. Estou fazendo um curso e é das 7 às 8. Por isso que eu atrasei um minutinho para entrar aqui com vocês. Não vou tirar agora. Tá bom assim. Então, bom dia, bom dia. Simone, bom dia, querida, bom dia. Vamos lá, de 128º dia, 128 dias que estamos lendo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 7, já passamos da metade, o livro tem 12 capítulos. Então, hoje nós vamos... Ele está mudando de assunto. O rei Salomão já falou esses 3 dias, né? Do riso, o que significa. Ele oscila, né? Você tem que entender que esse livro foi escrito há 3.000 anos. Então não é como nós estamos acostumados a ler livros nos dias de hoje, né? Eu vou tirar que está muito calor. Bate o sol aqui. Ui. Ainda bem que eu tô com a camiseta embaixo. Ui. Então. E agora ele mudou para um assunto que eu acho super atual. E o incrível é que ele escreveu isso há 3.000 anos. Já era assim, nada mudou. Como sempre, nada mudou, né? Então ele diz assim, vamos lá. Certamente a opressão faz endoidecer o sábio, e o suborno corrompe o coração. Né? Certamente a opressão faz endoidecer o sábio, e o suborno corrompe o coração. Isso diz Salomão, né? Então ele toca num ponto delicado e profundamente humano, né? O que acontece com a alma quando o peso é muito grande? Eu vou botar uma luz aqui em cima. Isso é ao vivo e a coisa, é isso que acontece, né? E não tem nenhuma estrutura, tem euzinho aqui, então... Sorry. Então, o que acontece com a alma quando o peso é muito grande, né? A verdade é muito grande, a verdade é muito simples. Vou acalmar, que eu vim de um... A verdade é muito simples. Ninguém gosta de admitir, mas quando a vida está apertando, até o sábio fica desorientado, né? A gente se desorienta mesmo. Quando a gente está vulnerável, a gente busca um jeitinho, a gente busca um pequeno atalho. É um suborno emocional para ter um alívio, né? Um alívio imediato. E esse alívio pode torcer o nosso coração, porque pode ser um suborno, né? Então hoje nós vamos falar desse movimento silencioso que distorce a alma. Não por maldade, não que a alma vá fazer o que a gente esteja fazendo algo por maldade, mas por puro cansaço. Olha que interessante. Às vezes a gente faz uma coisa porque tá cansada já, então tá bom, então vou fazer, ok? Então eu vou repetir o verso de hoje, de Salomão assim: certamente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Então, sistemicamente, está falando de um peso que enlouquece até um sábio. Hellinger costumava dizer, ninguém aguenta carregar 2 destinos ao mesmo tempo, né? Essa é a raiz da opressão sistêmica, né? Quando alguém carrega algo que não é seu. Isso é 90% do tempo, não vou dizer 99,9%, mas a gente carrega dores que não são nossas, questões que não foram resolvidas, e isso é um peso para nossa alma.
porque lá não foi resolvido e tá chegando pra gente resolver, né? Eu lembro uma vez, eu lembro de uma história de uma profissional executiva, inteligente, sensata, né? Mas sempre inquieta, sempre parecia um mosquito atômico, né? Muito irritadiça, né? Quando eu fiz a constelação dela, apareceu o quê? O avô tinha sido expulso por algum motivo e o pai quer dizer, o filho do avô, né, que era o pai dela, não defendeu o avô, né? E aí os dois foram super humilhados, né? Um porque não se fez alguma coisa e o filho porque não defendeu, né? Então, ela carregava essa humilhação e o filho não defendeu, não foi por maldade, porque eu não gosto do meu pai, porque era muito opressor, não sei, a gente não sabe. Mas ele não defendeu. Né? E ela estava mal por causa disso, né? Então, ou então tem uma história de um outro rapaz que ele tinha um estranho fascínio, um cara bem de vida, mas ele fazia pequenos subornos, queria tirar vantagem em tudo, sabe assim, fazia uns acordos duvidosos. Ele não precisa de nada disso, por que ele está fazendo essas coisas, né? Então, quando a gente conversou, e eu quis saber da história dele, e o bisavô dele tinha passado a guerra, o pai dele migrou para o Brasil, o pai já nasceu no Brasil, então o bisavô dele roubava para alimentar crianças durante a guerra. Então não tinha, então ele roubava para alimentar aquelas crianças. Não era por maldade, né? Não era uma corrupção moral. Era uma lealdade à sobrevivência daquelas crianças. Ele estava ajudando, era um orfanato. Até fizeram um filme dessa história mais tarde. Não sei se é a história dele, mas eu lembro de um filme das crianças de um orfanato, que tinha um professor que cuidava das crianças e tal. Bem triste, vou me lembrar o nome do filme. Então, esse peso herdado desse meu cliente que fazia esses pequenos roubos, que não tinha nada a ver, tinha a ver com o avô dele, que fazia esses roubos, mas lá ele tinha uma motivação. Meu cliente não sabia qual era a motivação, né? Então, a lucidez da pessoa fica embotada, fica como se tivesse uma névoa na frente. E o suborno, no caso, às vezes é só cansaço, né? É um pedido de alívio, né? Preciso respirar. São histórias assim que eu lembro agora que tem a ver com suborno. Vamos aos nossos sábios, vamos aos nossos filósofos. Krishnamurti, um grande filósofo espiritual, sempre livre, ele me ensinou muito sobre liberdade. Ele nunca quis, todo mundo queria tratar ele como o mestre iluminado. E ele dizia, não, que a verdade não cabia em nenhuma autoridade. Então, ele falava assim, a pressão externa é pequena diante da violência que fazemos contra nós mesmos. Nossa, essa foi forte. A pressão externa é pequena diante da violência que fazemos contra nós mesmos. Krishnamurti, hein? Para ele, a corrupção começa no instante em que a gente se abandona. Quando que a gente se abandona? Quando você quer dizer não e diz sim. A gente se abandona. Quando a gente não segue o que o coração está falando, segue o que a manada está falando. Todo mundo veste preto, então eu também vou vestir preto, apesar de eu odiar preto, por exemplo.
É um exemplo, eu gosto de preto. Né? Quando a gente para de ouvir aquilo que a gente sente. Né? Quando você diz sim ou não, dependendo do que está acontecendo fora e não daquilo que você realmente deseja. Né? Isso é o que a violência que a gente faz contra nós mesmos. Né? Isso tem a ver com Salomão, né? Que Salomão diz que quando tem pressão demais, a gente perde a bússola interna. Outra filósofa que a gente já conhece aqui, que me acompanha desde o início, é a Hannah Arendt. Ela é filósofa política, né, do ponto de vista político, judia, foi refugiada do nazismo, nasceu na Alemanha, fugiu para os Estados Unidos. Bom dia! Ela escreveu o livro Eichmann em Jerusalém, onde ela descreve a banalidade do mal. Todo mundo já ouviu falar desse tema, né? A banalidade do mal. Gente bem comum cometendo injustiças enormes apenas por obedecer e não pensar, por seguir a corrente. É o que o Krishnamurti disse, você está se traindo quando você faz isso. Né? Então, Hannah Arendt mostra que essa opressão, quando você está oprimido, embota o pensamento, você não pensa mais, né? E que pequenos subornos, assim, eu vou fazer isso por vaidade, ou para eu ter mais poder, ou para ser aceita no grupo. Eu infelizmente tenho o desprazer. Tudo bem, querida. A Cília está dizendo que estava na escola da filha e que ela não gosta de entrar atrasada. Querida, tá gravado, você vai receber o texto, tá? Mas que bom que você conseguiu chegar, né? Então, pequenos subornos. O que são pequenos subornos? Quando a gente faz as coisas para ser aceita. Eu estava dizendo assim que eu tenho desprazer. Eu tenho uma neta de 14 anos, linda, maravilhosa. Mas qual é meu desprazer? É ver ela se submeter ao grupo. Porque ela tinha um cabelo cacheado lindo, mas todas as meninas do grupo têm um cabelo liso. Foi lá e alisou, sabe? Todas as meninas se maquiam agora. Ela está se maquiando. É uma pena, é pura vaidade, pura vaidade. Ela quer ser aceita pelo grupo, né? E aí o coração perde força, escorrega, sem a gente perceber, né? É isso que o Salomão está nos falando. E aí eu achei de novo um outro livro da Helena Ferrante. Aliás, eu recomendo a Helena Ferrante como escritora. Ela tem esse livro que eu estou consultando é História de Quem Vai e de Quem Fica. Ela é uma escritora italiana contemporânea, ninguém sabe quem ela é, esse é um pseudônimo, mas ela tem 3 livros que ela chama Tetralogia Napolitana. E esse que eu estou consultando é o 3º livro. E ela conta a história de 2 amigas desde a infância até a velhice. Então eu estou no 3º livro. Aqui as personagens, Helena e Lila, já são adultas, com a vida adulta, e a gente já sabe que a vida cobra caro, né? Então, uma das personagens, Helena, ela luta para se equilibrar na carreira. Ela tem uma carreira, ela tem filhos, ela tem expectativas sociais, quem não, né? Quem não? Ela tem essa dificuldade, ela tem vários pratos no ar que ela tem que equilibrar, né? Então essa é o peso na vida dela, né? E Lila, a outra, foge ela está num casamento abusivo, ela foge desse casamento e ela começa a trabalhar duro e enfrenta as opressões dia a dia dentro de uma fábrica, que não é fácil, né? Então, as duas têm pressões diferentes, né? E o que acontece? Elas se perdem delas mesmas. Essas pressões fazem elas perderem todo aquele vício da juventude, toda aquela alegria da infância. Elas perdem de tanta pressão que a vida está pondo em cima delas. E uma das personagens, a Helena, ela percebe
que ela está tomando caminhos, que ela está fazendo coisas que ela não gostaria de fazer, né? E ela está fazendo esse caminho que ela não queria fazer, não é por maldade, mas porque a vida está empurrando ela naquela direção, né? A outra personagem que está pobre, né, trabalhando numa fábrica, tem uma frase dela que eu trouxe, que ela diz assim: a vida é como um metal sendo dobrado sem parar. É pesado, né? Então, quando o peso é muito grande, é que o Salomão está nos falando, quando o peso é muito grande, até o sábio perde o centro, né? Então, a gente se coloca muito peso, a gente perde a noção de quem a gente é. A gente se perde da gente. É isso que o Salomão está nos ensinando. Então, quando a gente se perde da gente, a alma fica cansada, e aí qualquer pequeno atalho é sedutor. Ah, vou dar um jeitinho, vou furar essa fila. Não sei, né? A gente procura atalhos para sentir alívio, né? Então a Helena Ferrante traduz essa opressão humana exatamente como o rei Salomão, como Hellinger descrevem. Não como uma falha moral, mas como excesso de carga. A gente faz coisas que, às vezes, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, mas a gente faz por cansaço, por excesso de carga. É isso que o Salomão está nos falando. E aí eu achei um filme incrível, chama-se O Labirinto do Fauno, a direção do Guillermo del Toro, né? E aí ele conta a história, no filme é na Espanha. Bom, Guilherme del Toro é espanhol, a história se passa na Espanha. Minha netinha entrou, bom dia, dona Lala, bom dia, Lara. Depois da guerra, a personagem, uma menina muito sensível, vive entre duas forças, né? No mundo real, a realidade dela é uma opressão brutal do padrasto, que trata ela super mal e ela tem que se defender dele, né? Que é um militar severo, né? E ela cria um mundo mágico na cabecinha dela. E nesse mundo mágico tem tentações, tem desafios, e quer dizer, que tentam desviá-la do coração puro que ela ainda tem, né? Então essa opressão do padrasto ela enlouquece, né? Confunde ela perde a noção do que é certo e que é errado, que tem o sonho e tem a realidade que se contrapõem uma à outra. E aí ela começa com pequenas subornos, que são o que os subornos dela? Ela começa a obedecer o padrasto, ela começa a ceder, ela começa a se calar. É uma forma de sobrevivência, mas é um suborno. Ela está subornando o coração dela, né? É isso, é triste o filme, né? Lembrei agora de... Bom, tem vários outros casos, mas eu acho que eu não vou entrar em mais casos. Mas tem uma frase do Hellinger que diz assim: a alma enlouquece quando tenta compensar duas dores ao mesmo tempo. É a dor dos antepassados, que a gente, por lealdade, assume, sem ter consciência disso, e a nossa própria, né? Do que a vida às vezes nos oprime, de verdade, né? Então é isso. Suborno, né? Suborno não é só aquele que você dá um dinheiro para conseguir um privilégio. Suborno, o que o Salomão está falando é com a gente mesmo, né? Como na história do filme, ela resolve ceder ao padrasto, resolve obedecer ao que ele queria. Subornou o coração dela por cansaço. Então a pergunta de hoje é: onde a vida tem me oprimido? Onde será que eu estou carregando um peso maior do que aquele que eu posso carregar? Nossa pergunta. Vamos, enquanto vocês pensam, deixa eu ver aqui, deixa eu falar bom dia para todo mundo. Renatinha, já falei bom dia. Mania Luiz,
quem você é, não sei, entrou, mas seja muito bem-vindo. Simone, bom dia, querida, meu amor, meu parceiro. Helenice, bom dia, bom dia. Patrícia, bom dia. Cília, bom dia. Dinair, bom dia. Minha netinha, bom dia. Mandem coraçãozinhos, mandem foguinhos. O Instagram adora. Bom dia, quem entrou agora? Nós estamos perguntando onde na minha vida eu estou com uma carga excessiva, né? Quando que eu vendo barato, eu entrego por puro cansaço. Quem não, né? Quantas vezes eu faço, então, tudo bem, vou fazer por puro cansaço, não tem mais força de lutar contra, né? E às vezes a gente herda pesos e a gente fica super confuso, mas isso é meu, por que eu tô fazendo isso? Não tem nada a ver comigo. E eu tô lá fazendo. É lealdade sistêmica. Tô carregando algo que não foi resolvido por antepassados, pode ser pais, avós, bisavós, e que acabou chegando em mim, e inconscientemente eu tô lá fazendo a mesma coisa. E aí a pergunta que eu me faço, como seria a gente ter essa consciência e voltar para o próprio centro, voltar para o meu coração, para o meu desejo real daquilo que eu quero fazer. Como, por exemplo, eu estou aqui todos os dias lendo o livro de Eclesiastes escrito pelo rei Salomão, porque eu quis fazer, entendeu? Não, é porque eu quero realmente estudar, eu quero aprender, eu quero fazer essa pesquisa e eu jamais faria isso sozinha. Então, quando vocês entram na sala, quando vocês estão aqui comigo, isso me dá forças para continuar fazendo aquilo que eu queria fazer. E aí, mais pessoas fazendo comigo, vamos criar uma comunidade de pessoas que estão se procurando, que estão se buscando, né? Que estão querendo ampliar a mente, querendo ampliar a consciência. Bom dia, quem está entrando agora. Então, se você puder, compartilhe essa live, compartilhe o link da live, compartilhe o link do WhatsApp, para você, todo dia quando eu termino a live, eu transcrevo a live e num grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo, entra lá, porque se às vezes você não tem, quem entrou no meio, não teve tempo de assistir a live inteira, recebe ela transcrita, né? Aqui em cima tem um desenho de um clipezinho, você clica lá, entra no link, o Rei Salomão cai entre nós. Você já vai estar no grupo do WhatsApp e já vai receber a partir de hoje a transcrição do vídeo do pensamento do Rei Salomão e aquilo que a gente ampliou em cima do que ele falou, né? Então, eu não sei o que você quer muito. Não faço, mas quero muito. O que, Cília? Explica para mim. O que você não faz, mas quer muito? Voltar para o seu próprio centro? Será a minha última fase? Você quer voltar para o seu... Eu também quero. Nós estamos aqui fazendo isso. Então, voltando à história do WhatsApp, manda para pessoas que você conhece, traz mais gente para a comunidade. Vamos fazer um mundo melhor, vamos ter mais pessoas nesse campo. Vamos criar uma comunidade de pessoas que querem se reconectar com a própria vontade, com a vontade do seu coração. E com o destino da sua alma. O nosso destino, só o nosso. Não tudo aquilo que a gente carrega. Né? Vou entrar no grupo, tá bom. Ok, vamos para a nossa meditação final. Soltamos o ar. Inspira. Não precisa inspirar com força. É só se dar conta que você inspira, solta. Acalma. Inspira, solta. Fecha os olhos. Imagina que você está carregando aqui no peito uma pedra muito pesada. Muito pesada. Imagina que você está carregando essa pedra pesada. Essa pedra, ela representa pressões que a gente sofre, expectativas que a gente tem, injustiça, heranças dolorosas, perdão, coisas que a gente carrega sem saber. Agora você, com muito carinho, pega essa pedra e coloca ela no chão.
Tira daqui do peito, coloca ela no chão. Olha para ela ali no chão. Percebe que agora essa pedra que estava carregando pressões, expectativas, injustiças, heranças dolorosas, está ali no chão. Olha para ela no chão. E respira. Você está livre para respirar. Respira. Percebe como seu corpo atua quando você inspira e quando você solta, quando você compartilha. Sente esse ar entrando. Sente você se ordenando, voltando para o seu eixo. Diz assim: eu solto o que não é meu. Eu solto o que não é meu. Eu honro o que foi. Eu honro o que foi. E sigo com leveza. Eu sigo com leveza. Vamos ficar um instante nesse silêncio de cura. Centradas, centrados. A leitura do Salomão hoje nos lembrou que até as melhores pessoas do mundo podem tropeçar quando o peso for grande demais, né? Até as melhores pessoas do mundo escorregam, fazem coisas que não fariam normalmente quando o peso é grande demais. Mas ele também nos mostra um caminho, Salomão, né? A gente reconhecer esse peso, soltar aquilo que não é nosso e voltar para o nosso coração. Foi o que nós fizemos na meditação. Reconhecer o peso, soltar e voltar para o nosso coração, para a nossa inteireza. É isso por hoje. Vamos escolher um caminho limpo. Vamos escolher o caminho nosso, da nossa verdade. Tenha um lindo dia maravilhoso, tá sol, tá calor, finalmente em São Paulo. Bom dia para todo mundo. Vejo vocês amanhã às 7h59. Se eu atrasar um minutinho é porque eu tô na outra live. Mas 7h59 vou estar aqui com vocês. E entre no WhatsApp para receber o texto por escrito. Até daqui a pouco. No WhatsApp. E até amanhã aqui ao vivo. Ai, que bom que você gostou da meditação, Helenice. Que bom. Faz isso sozinha, né? Bom dia, gente. Tenha um dia incrível.